O programa Jesus, Fonte de Vida. Meus irmãos, estamos aqui nos estúdios aqui do programa do Congresso de Mulheres, aonde vocês vão ver aqui na imagem que é onde é produzido os 3 dias do Congresso, o programa com nossas irmãs apresentadoras. E hoje a gente deu uma invadida aqui nos bastidores e encontramos a irmã Josi, que é uma das apresentadoras. Paz do Senhor, irmã Josi. Paz do Senhor, presbítero Márcio, e a todos que estão nos acompanhando. Como é a preparação para fazer a apresentação de um programa, principalmente com o tema feminino, que é o Congresso de Mulheres? Nós temos todo um trabalho de produção com a equipe que está envolvida. Vemos assim a apresentação, mas por trás dos bastidores tem toda uma equipe de produção, uma equipe toda envolvida para poder selecionar as irmãs, juntamente com a coordenação do Congresso. E aqui nós estamos apresentando nesses 3 dias de transmissão, porém por trás tem muitas pessoas envolvidas. Muito bem. E quando a gente vê tantas mulheres com um grande coral, mais de 1000 mulheres, qual o sentimento que lhe vem quando vê essas mulheres trabalhando na obra de Deus? Ficamos muito felizes de ver as irmãs de várias congregações do Campo de Carpina reunidas, unidas, com o único objetivo de adorar o Senhor. Mulheres de várias idades, de várias congregações que se esforçam, que se empenham, que se organizam durante esses meses de consagração, de louvor, de adoração, para nesses 3 dias estarem aqui reunidas, cultuando a Deus. Para nós é motivo de alegria de ver cada irmã adorando, sentindo a presença de Deus nesses dias de congresso. É fácil preparar uma pauta para os entrevistados aqui, as mulheres? É fácil porque esse é um tema do nosso dia a dia, né? Falar sobre oração, falar sobre essa temática do Congresso deste ano, que é o Senhor é justo. Então, nos bastidores aqui desta programação, falamos muito mais de como é o preparativo para o Congresso. Então, para a gente é fácil fazer a pauta, porque nós queremos saber realmente os bastidores toda essa produção para que o Congresso ocorra. Muito bem. E os desafios da mulher cristã nesse período aí são maiores do que em tempos atrás? Eu acredito que sim, né? Porque estamos em um período de pós-modernidade, onde a mulher cristã ela precisa cada vez mais estar cuidando da sua vida espiritual, cuidando do seu lar, especialmente em oração, sendo esta firmeza na sua casa, ensinando a verdade, para que ela possa também ter esse modelo de mulher cristã para a sua família, para a sociedade onde ela está inserida, porque certamente nós estamos sendo bombardeadas por várias temáticas atuais no nosso dia a dia. Então, enquanto mulheres cristãs, cada vez mais é um desafio, sim, a gente estar aqui nesse mundo, servindo ao Senhor, querendo morar um dia com Ele no céu. Muito bem, irmã Josi, agradecemos a participação. Paz do Senhor, bom congresso. Nós que agradecemos essa oportunidade, fiquem todos também na paz do Senhor. Muito bem, e o congresso está uma bênção, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no seu programa Jesus Fonte de Vida com a cobertura do congresso. E estamos agora aqui nos bastidores, como vocês podem ver, o cenário de onde é apresentado o programa do Congresso de Mulheres. E agora chegou para conversar com a gente o irmão Daniel Lima, ele que é um dos que estão no trabalho de Libras. Ele é um dos alunos da STIADEB. Pai do Senhor, irmão Daniel, como é para o senhor participar desse primeiro congresso falando em Libras? Pai do Senhor, quero agradecer, né, pela oportunidade, falar que é um trabalho árduo, mas muito prazeroso. Agradeço a Deus pela oportunidade, na qual nossa professora, irmã Liliane, nossa irmã Kilma, que são a intérprete e a professoras, né? E ter nos concedido essa oportunidade, é uma honra ter essa oportunidade de estar interpretando em Libras os louvores das irmãs. Para nós é um prazer muito grande e uma gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido. Sabemos que é muito trabalhoso, mas com dedicação, amor e perseverança, a gente consegue. Muito bem, então, como é a paz do Senhor em Libras? Sabe? Mostra aí. Meu Deus, olha, tá vendo? A paz do Senhor em Libras também. Como nasceu esse desejo em seu coração?
Esse desejo veio, meu irmão, através do... Como eu sou dirigente de campanha, então o nosso pastor, com a nossa irmã Liliane, a professora, criou um projeto na qual todas as campanhas tivessem algum representante para que nós pudéssemos alcançar aqueles públicos que nós não alcançamos através no evangelismo normal, mas porque precisa sempre de alguém que possa falar com as pessoas que têm essa necessidade de ser alcançado através de Libras. Então, através desse projeto, eu e minha esposa, nós se disponibilizamos a fazer parte e hoje somos um dos alunos da nossa professora Liliane e somos gratos a Deus por isso. Muito bem, então, é muito difícil? É difícil. Se eu disser que é fácil, eu talvez esteja um pouco exagerando, mas é difícil. É difícil, mas assim, quando você começa pegando amor, vontade, porque é algo diferente. É uma linguagem nova, na verdade. Então você começa a ter prazer pelaquilo. Deus começa a colocar também mais amor no nosso coração. E a gente vai pedindo a ajuda de Deus e Deus vai abrindo nossa mente, clareando. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Pronto. O senhor agora vai fazer uma frase e depois botar ela em Libras. Falar uma frase e depois traduzir ela em Lima. Ok. Jesus te ama. Agora em Libras. Muito bem. Então, agradecemos aí a presença do nosso irmão Daniel e daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Meus irmãos, estamos ainda na cobertura do Congresso de Mulheres, aqui da filial em Carpina, e com o nosso evangelista, pastor Eligenay, ele que é o pastor ali de Salgueiro. Paz do Senhor, pastor Eligenay, queremos saber do Senhor sobre esse tema. O que esse tema marcou para o Senhor e para todos que ouviram durante os 2 dias? Amém. Um tema muito sugestivo, né? Segundo as Crônicas, capítulo 12, versículo 6, onde a Bíblia diz: o Senhor é justo. E nós abordamos, ontem e hoje, o capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Ontem abordamos do versículo 1 ao 7, falamos da multiplicação do azeite da viúva, e hoje do versículo 8 ao 37, fazendo um complemento com o segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 6, abordando sobre a sunamita. E está intrínseco na história dessas mulheres, a justiça de Deus, o quanto Deus é justo, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida. Quando a gente teme a Ele, quando a gente honra Ele, Ele é justo. Por mais dificuldades que nós venhamos a enfrentar, porque ser fiel a Deus, se afastar das coisas do mundo, não quer dizer que a gente vai viver uma vida a mil maravilhas. José foi para a prisão porque não quis se deitar com a mulher do patrão. Daniel foi para a cova dos leões porque orava 3 vezes ao dia. Ananias, Misael e Azarias foi para a fornalha de fogo ardente porque não quiseram se prostrar nem adorar a imagem de ouro de Nabucodonosor. Vejam, por conta da fidelidade pagaram um preço, mas no final o Senhor, que é justo, exaltou e os abençoou, assim como essas mulheres. Então este tema mostra, resumindo, para mim e para vocês, principalmente para as mulheres que participaram deste congresso, que vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, porque no fim Ele vai se levantar por nós e vai nos dar vitória. Por quê? Porque o Senhor, Ele é justo. Amém. Pastor, daqui a uns dias, em novembro, vem o Congresso de Jovens, e eu queria que o senhor deixasse uma palavra a todos os jovens que estão se preparando já para o Congresso de Jovens, e muitos têm lhe admirado no bom sentido, porque eles veem que o senhor consegue conectar textos com muita facilidade, e eles ficam querendo um dia dizer assim: olha, eu queria ser que nem o pastor Eligenay. Eu queria que o senhor desse uma palavra e um conselho para eles. Não vai ser como o evangelista Eligenay. Eu creio e desejo e almejo que eles sejam melhores. Eu quero louvar a Deus pela vida da juventude que estão se preparando para o congresso e dizer para eles: o segredo é ser fiel a Deus. Sejam fiéis a Deus. Repito, sejam fiéis a Deus. E o Senhor, que é justo, Ele vai abençoar e recompensar vocês pela vossa fidelidade. Há um texto no livro de Samuel, no primeiro livro, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 30, 31, que diz assim: eu honro os que me honram. Se vocês honrarem Deus, Deus vai honrar vocês. Guardem esta palavra. E o mais, Deus tudo fará. Pastor Eligenay, foi uma bênção ter o senhor esses 2 dias em Carpina, e que Deus possa permitir mais oportunidade. Deixamos o senhor para as considerações finais. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer de coração ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem confiado em nós. Andar atendendo às suas escalas, levando uma palavra de Deus para a igreja. Meu pastor é um pai e tem sido um mentor do nosso ministério. Um homem que agrega valores e tem motivado a gente mais jovens a fazer a obra de Deus com fidelidade e com alegria. Quero também agradecer ao pastor Simas Dias. É meu pai, a irmã Rosa, minha mãe, todo o povo de Carpina, o senhor, o meu amigo que está por trás da câmara, nos bastidores.
Como o nome? Gidel. Eita, Deus te abençoe, meu filho. Um abraço forte e a todos que estão nesse momento nos assistindo, nos ouvindo. Um abraço, foi muito bom estar com vocês aqui. Continue orando por mim. Sou carente das vossas orações. E ore por Salgueiro. São 5 cidades: Salgueiro, Verdejante, Terra Nova, Cedro e Parnamirim. Ore pelo Sertão Central, para Deus fazer coisas grandes naquele lugar. Pai do Senhor, até a próxima. Muito obrigado. Ouvimos aí o pastor Eliginai, voltamos aos estudos. Meus irmãos, estamos de volta com seu programa Jesus Fonte de Vida, no encerramento do Congresso de Mulheres da Filial em Carpina, com o nosso pastor Simas, ele que é o pastor aqui de Carpina. Pai do Senhor, pastor, o que dizer de um congresso desse, onde Jesus se fez presente os 3 dias? A paz do Senhor, irmão Márcio, e todos aqueles que nos assistem nesse momento, foi algo diferente. Eu disse às irmãs que hoje eu estava em casa à tarde, aí me deitei um pouco, eu não estou dormindo mais à tarde, aí me virei assim para o canto da cama, feito Ezequias, e disse: Senhor, eu quero uma coisa diferente hoje, eu quero que o Senhor faça uma coisa nova. E o Senhor Jesus, como sempre, nos surpreendeu. A mensagem, as conversões, batismo no Espírito Santo, foi realmente algo diferente. E eu acredito que a partir de hoje, não somente a igreja, mas a nossa sociedade vai sentir mais de perto de que o Senhor Deus é justo e faz justiça na terra. É isso que as irmãs apregoaram, é isso que nós pregamos durante esses 3 dias. O Senhor é justo e fará justiça, mas cedo ou mais tarde Ele descerá com justiça. Pastor, no Congresso de Mulheres se fala muito da mulher no seu dia a dia. O que dizer para todos que estão assistindo a importância da mulher não só no âmbito da igreja, mas também na sociedade? Queridos, observe bem. Eu vou dizer que não sou eu que vou dizer. Quem diz é a palavra de Deus. Quando Deus criou Adão, a Bíblia nos diz o tempo. Deus chamou Adão e Adão pôs nome em todos os animais. E depois se retirou. Porque Adão, o primeiro homem criado por Deus, não se identificou com nenhuma daqueles seres criados. Então disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora, uma companheira que esteja ao lado dele. Então a mulher, para o homem, para a sociedade, ela é muito útil. Eu sou filho de uma mulher, eu sou casado com uma mulher. Eu queria desse mundo que não fosse as mulheres. Agora, há exageros? Sim, há exageros. Há agressões contra a mulher? Sim, há agressões. Mas as autoridades estão aí para punir aqueles que desfazem da mulher, maltrata, como se a mulher não fosse nada. Mas na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é só visitar e vai ver como são importantes essas mulheres para nós que somos pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Muito bem, pastor, deixamos o senhor para as considerações finais. Bom, eu quero agradecer ao irmão Márcio, esse trabalho, essa preocupação que ele tem, de todos os congressos, estar aqui, participando, filmando e nos entrevistando. Que Deus abençoe e que isso se repita por muitos e muitos anos, em nome de Jesus. Pastor, Congresso Jovem agora em novembro. Se Deus quiser. Pai do Senhor, até a próxima. Pai do Senhor, até a próxima. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Na minha cegueira, o homem que mora acima das estrelas, ele mora acima das estrelas, ele é Jesus, o Rei da glória. Salvou-me, Jesus salvou-me, ele salvou-me e foi com tanto amor. O homem que mora acima das estrelas, ele mora acima das estrelas, ele é Jesus, o Rei da glória, ele mora acima das estrelas, ele é Jesus, o Rei da glória. Paz do Senhor, queridos, estamos aqui no quadro do programa Jesus Fonte de Vida. Vamos falar hoje sobre o cristão e a família como projeto de Deus. E nós vamos estar nesse momento convidando vocês na nossa sala de visita hoje. Daqui a pouquinho vamos conversar com o presbítero Ladislau. Vocês vão conhecer esse servo de Deus, vão aprender um pouquinho sobre a palavra e esse tema tão importante que é família como um projeto de Deus. Mas, irmãos, queremos convidar você a conhecer um pouquinho sobre o programa Jesus Fonte de Vida. Você pode ir pelo canal do YouTube, nós temos lá o canal que é o canal Jesus Fonte de Vida, temos o Instagram P Jesus Fonte de Vida e temos também o Facebook Jesus Fonte de Vida. Então, você não pode deixar de acessar, de compartilhar e também assinar no canal o sininho para você ter mais conteúdo da programação e cada dia mais você saber do que vem por aí. Então, nós queremos lhe convidar a partir de agora a falarmos um pouquinho sobre esse tema. Mas antes, queremos dar a paz do Senhor ao presbítero Ladislau. É uma honra tê-lo em nossa sala de entrevistas no nosso programa. Paz do Senhor, querido. Pai Senhor, presbítero Márcio, é um prazer estar aqui com os irmãos desse programa. Sempre assisto pelo YouTube e hoje chegou a minha vez de estar aqui presente, participando. Honra tê-lo em nossa sala de entrevistas no nosso programa. Paz do Senhor, querido. Pai Senhor, presbítero Márcio, é um prazer estar aqui com os irmãos desse programa. Sempre assisto pelo YouTube e hoje chegou a minha vez de estar aqui presente, participando ativamente. E para mim é uma bênção de Deus. Presbítero Ladislau, muita gente, quando a gente vai nas congregações e ficam sempre aquela pergunta, que uma vez eu até lhe perguntei,
Ladislau, esse nome vem de onde? Qual é a história desse sobre... É nome ou sobrenome? É nome. Ah, é nome, né? Nome. Então, como é a história desse nome aí, para que os telespectadores, os irmãos, conheçam um pouquinho? Certo. O meu pai também é Ladislau, né? Eu sou Ladislau filho, e aí não sei por que o pai dele colocou esse nome. Sei que eu recebi esse nome e também achei, não me dava, assim, não aceitava muito bem Ladislau por ser difícil, as pessoas dificilmente chamam correto, né? Mas depois que eu vi o significado, pesquisei, vi o significado, aí eu vi que ele é um nome que vem da Polônia, tem um rei da Polônia que tinha esse nome, Ladislau, e gostei mais do significado, que significa dirigente glorioso. Então passei a gostar mais do meu nome, por conta disso, do significado. E antigamente, na Bíblia, tinha muito a ver com o caráter, né? O nome da pessoa tinha muito a ver com o caráter, com a personalidade da pessoa. Então, se esse nome tiver a característica do nome, vai ser uma bênção. Pois é, por isso que eu passei a gostar mais do nome. Presbítero Ladislau, o senhor vem... Como foi a sua base familiar? Venho de uma família católica, apostólica romana, era a religião deles. Eles são baianos, tanto meu pai quanto minha mãe são baianos. Ele é de Monte Santo e ela é de Euclides da Cunha, uma cidade próxima uma da outra. Mas só que eles vieram morar em Belém de São Francisco, Pernambuco, a um convite de um amigo dele que tinha uma banda sinfônica. Aí ele viu meu pai tocar, que ele era músico, ele toca pistão, era músico, viu ele tocando em um conjunto e convidou, porque o dirigente da banda lá em Belém estava já um pouco velho, ia entregar, então ele fez o convite a meu pai. Meu pai aceitou e a gente veio para... Quer dizer, eu não vim, primeiro meus dois irmãos mais velhos vieram com meus pais e eu já nasci nessa cidade, Belém de São Francisco, então, em 59. A minha origem é lá. De Belém de São Francisco. Belém de São Francisco, só que meus pais são baianos. Ah. E no caso, o senhor teve quantos irmãos? Nós somos 9, 4 homens, 5 mulheres. Eu perdi um irmão ano passado, em novembro. Mas no caso, o senhor é mais novo, mais velho? Não. 2 homens, eu sou o segundo e sou o quinto de todos. Aí, no caso, quem começou a entrar a salvação na sua família? Foi através da minha mãe. Minha mãe foi a primeira que aceitou Jesus como Salvador. Em Belém a gente nunca tinha ouvido falar em evangélico. Meu pai eles sempre foram católicos e a gente ia toda missa de 9, que eu acho que ainda existe, aos domingos. Meu pai sempre levava todos. E íamos, éramos católicos. Aí depois chegou uma irmã chamada Margarida, uma irmã que veio do Recife morar lá. E ela era crente. Aí ela fazia o culto só com o pessoal da casa dela, cantava corinhos, ela mesma pregava. E aí ela fez um convite à minha mãe. Minha mãe foi e aceitou. Aí através da minha mãe, aí fui eu depois, que ela chamou para acompanhar. Não, vamos meu filho, comigo para me acompanhar para não ir só. Aí eu fui. O senhor tem quantos anos? Eu era adolescente, devia ter 13 anos. 14, 13 anos. Então ali ela encontrou-se com Jesus. Com Jesus. Foi. Aí depois dela fui eu, depois minhas irmãs, só uma que não é evangélica, ainda já mais velha. E como era a notícia no seu seio familiar, quando disseram que ela disse que era crente? Como? Então, não foi aceito, né? Meu pai não aceitou, disse que esse negócio de crente, que não ia aceitar, que éramos católicos, ninguém ia deixar a lei dos pais dele, aquela história que acontece com todos, né? Mas aí a gente foi, aos poucos, sem querer desobedecer, mas a gente gostou do culto, gostou da palavra, dos hinos, a gente foi aprendendo. E aí, daqui a pouco, ele foi percebendo que não era nada daquilo, porque no interior, assim que chegou, o pessoal chamava, o povo da capa preta, da Bíblia da capa preta. São os bodes, porque ficam ali berrando, não sei o quê. Aí essas coisas. Aí meu pai não aceitou.
não foi aceitando. Ah, sua esposa virou crente e agora está levando os filhos. Ela está doida. Ela está doida, virou a cabeça. Porque minha mãe era vaidosa, né? E fumava, ela era muito vaidosa. Para aquela época ela era avançada um pouco, né? Porque fumava, ia a festas, porque meu pai também era assim, tocava em conjuntos e tudo, e às vezes ela ia com ele. Aí, depois que ela se converteu, foi uma coisa tremenda, ninguém esperava. Ela foi das primeiras crentes de lá, que aceitou, e aí depois dela fui eu, depois minhas irmãs, e aí foi. Depois meu pai foi se acostumando, a gente convidava ele para ir, ele disse, não vou não, mas aí depois ele estava dizendo, os meus filhos que são crentes não me dão trabalho. Agora esses que não são crentes, devia ser tudo crente. Depois ele já estava dizendo desse jeito. Devia ser tudo crente, porque os que são crentes não me dão trabalho. Então, o testemunho de vocês começou a chamar a atenção do seu pai numa época totalmente diferente da de hoje. Porque o evangelho chegando assim no interior, uma cidade pequena do interior, imagine, né? Há 40, 50 anos atrás, era uma coisa terrível, né? Assim, ninguém esperava e o padre e as pessoas mais amigas diziam, não, você tá louca, deixar a igreja, você tá louca, esse negócio de bode não dá certo não, isso é coisa do fim do mundo, do inimigo, não sei o que, falava assim, mas Deus, a chamada foi tão forte que a gente não se deixou influenciar por isso. A gente continuou firme até hoje. Ela depois foi dirigente do Círculo de Oração, já até depois de velhinha, agora que entregou, que não tinha mais condição. Todo pastor que chegava lá, e obreiro, ela dizia, olha, já estou na certa idade. Aí eles diziam, não, mas vamos esperar Deus mostrar outra pessoa. E Deus nunca mostrava outra pessoa, e ela estava lá, é na terça-feira lá, acho que ainda é terça. Aí toda terça ela estava lá, e Deus nunca mostrava essa pessoa. Enquanto Deus não mostra, eu vou ficando, Deus não mostrou outra pessoa. E eu sei que ela ficou até não poder mesmo mais. Aí agora foi que o pastor passou, tem uns 3, 4 anos que passou para outra irmã. Passou. E como era ser um adolescente naquela época, aqueles conflitos daquela época, e como o senhor conseguiu vencer naquela época, sendo adolescente, e porque hoje há uma resistência, mas não é tanto como era naquela época. Isso, não, foi muito difícil, não foi fácil, porque logo você não tinha amigos evangélicos, eram poucos. No início não tinha, né, rapazes e moças da minha idade, nem para a gente conversar sobre o evangelho, não tinha. E depois ele foi salvando aos poucos, mas no início foi muito difícil. Mas quando Deus chama, né, Deus tem um propósito, a gente vai vencendo. A gente vai vencendo, pedindo graça a Deus. Vai orando, não desiste, vai para o trabalho, Deus fala. E um dia Deus usou a irmã Margarida e disse assim, disse, jovem, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. E aquilo foi muito forte. Eu não entendia muito bem. E eu perguntei à minha mãe, disse, por quê? Deus tinha um plano na sua vida, meu filho. Não desista não, vamos continuar. E mesmo com dificuldade, a gente continuou. Deus tem nos abençoado até hoje. Como foi ouvir a primeira vez a voz de Deus? Então, foi isso que eu não entendia. Foi a primeira vez, mas foi muito forte. Ficou muito viva até hoje. Me emociona, porque eu lembro de tudo que Deus disse. Não há nada melhor do que você, mesmo sem entender, nem porque aquela mulher disse aquilo, mas quando Deus fala, você sente, mesmo você sendo adolescente, você sabe que foi com você. Por que aquela mulher disse aquilo? E eu chorei, não entendia. Aí minha mãe explicou, ela já entendia mais alguma coisa, que ela sempre conversava com a irmã Margarida. E aí ela foi aprendendo mais rápido. Aí ela disse, meu filho, quando Deus fala assim, é porque Deus vai lhe chamar para algum propósito.
tem alguma coisa para você fazer para ele. Aí eu fiquei feliz, porque eu poderia ser útil na casa do Senhor. Muito bem. Então, nós vamos a nosso primeiro intervalo e na volta. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Glória a Deus.
acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? Nesta manhã eu te digo, é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Amém. Meus irmãos, voltamos agora no segundo bloco com o presbítero Ladislau. Nós conversamos um pouquinho sobre a sua história no início e os irmãos puderam já ver que ele já vem, a salvação já veio desde a adolescência. E naquela época, presbítero Ladislau, como foi encontrar hoje a sua esposa, que é hoje? Como foi esse encontro? Já que a gente vai falar um pouquinho sobre família. Certo. Ela é da mesma cidade, ela é de Belém de São Francisco, os pais delas e ela. Como é o nome dela? Rosemary. Pronto, Mano Rosemary deve estar ali assistindo Acho agora. que sim. É Rosemary. Ela também vem de uma família católica. Ela foi a primeira evangélica da família. A gente já se conhecia assim, de ver. Eu sabia que ela existia, ela sabia que ele existia. Inclusive o meu pai é padrinho dela. Porque o meu pai e o pai dela eram amigos. Eles eram amigos.
E aí meu pai já era padrinho de uma irmã dela, que o pai dela casou com uma, teve filhos, aí morreu, aí casou com uma prima dessa que morreu, que é a mãe da minha esposa. E minha esposa é a última filha dessa segunda esposa dele, seu Ildefonso. E aí eles eram tão amigos que ele deu uma das filhas dele do primeiro casamento para meu pai ser o padrinho. E a última, que foi minha esposa, Rosemary, ele deu também como padrinho. Eles são compadres 2 vezes. No interior tem isso, né? E aí eu já conhecia assim, de família, de ver, de passar, mas nunca tinha tido contato pessoal com ela. Aí a gente estava na igreja e depois eu soube que ela se converteu, porque tinha uma vizinha dela que era crente, Giovana, tocava violão, cantava, uma jovem, na época era jovem. E através de Giovana ela aceitou. Aí ela começou a frequentar a igreja também. E aí ela frequentando a igreja, a gente vai e olha, né? E admira, acha bonito e tudo. Eu já estava gostando dela, mas eu não fiquei esperando um pouco, né, para saber se era recíproco. Aí todo jovem tem suas artimanhas, né? Aí eu pensei, eu estava lendo o livro A Cruz e o Punhal, eu digo, rapaz, eu vou botar um folheto dentro e vou dar quer dizer, vou jogar assim, vou escrever alguma coisa que se ela também tiver percebendo, interessada, ela vai dar uma resposta. Aí eu coloquei o folheto dentro e eu disse, olha, já lê A Cruz e o Punhal, o livro de David Wilkerson e tal, estava no Elge na época. Não li ainda não. Gostaria de ler? Gostaria. Vou trazer para você domingo. Que eu já terminei de ler, eu quero que você leia. Ela disse, tá bom. Mas eu não tinha dito nada para ela, né? Não tinha demonstrado nada. Aí eu disse, se ela sentir também alguma coisa, ela vai dizer. Aí emprestei. Quando ela devolveu, aí ela disse, eu vi o folheto que você deixou dentro do livro. Ela agradeceu. Ela disse, gostou do folheto? Ela disse, gostei do folheto. E gostei do que você colocou também no folheto. Aí eu disse, olha, deu certo. Aí eu disse, e aí, como é que a gente envia? Ela disse, não, tá certo. Agora você vai ter que falar com meu pai. Ela disse, eu já estava gostando de você também. Aí pronto, a gente ficou mais amigos. Vai ter que falar com meu pai. O pai dela não é evangélico, né? Mas como eram compadres os dois, primeiro eu falei com meu pai. Como é que é o pai dela, se é bravo, como é. Aí meu pai disse, não, a gente é compadre 2 vezes e tudo. E o que é que está acontecendo? O meu pai, né? Aí eu disse, eu estou gostando da filha dele, a caçula. É minha afilhada, ela é minha afilhada. Se você quiser, eu vou com você. Eu disse, não pai, eu vou só, não tem problema não. Falar com ele. Aí fui onde ele, no trabalho dele, né? Chegou lá e me identifiquei, eu sou filho de Ladislau e tudo. De compadre Lau, chamam compadre Lau. Muito bem, o senhor é filho dele e tal. Sou filho dele. O que é que ele traz aqui? Aí eu disse, pronto, agora eu tenho que ter coragem mesmo, né? De enfrentar o Fernandes. Aí eu falei, eu estou gostando da sua filha. De qual? Rosemary. A mais nova. É mesmo? E ela gosta de você? Eu disse, ela disse que gosta. Agora a gente só pode namorar se o senhor permitir. O senhor é o pai dela, se o senhor permitir é que a gente namora. Por isso que eu estou aqui. Não está nada certo, a gente só é só amigo. Aí ela pediu para falar com o senhor. Aí ele disse, tá certo. Você faz o quê? Você já trabalha? Você é tão novo? Já quer namorar? Qual era a sua idade? Nessa época eu devia ter 22, 23 anos. E naquela época ele já lhe achava novo. Ele me achava novo para o compromisso, né? Mas vocês querem namorar, sério? O compromisso naquela época era em que fase assim da vida? Assim, geralmente era quando a pessoa, os pais diziam assim, quando você se formar, quando você arrumar um emprego, quando você tiver sua casa, aí você pensa em namorar. Ou seja, havia várias etapas. Várias etapas. Aí você não namorava muito cedo, não. Para assumir compromisso, assim, uma menina de família, você já tinha que ir mais ou menos bem encaminhado, né? Com um emprego, com... Vocês estão vendo já? E aí, porque os pais exigiam, né? Não é namorar só por namorar, como ele diz, só alisar o banco.
Você vai namorar? Vai. Agora você vai namorar sério para casar. No caso, presbítero Ladislau, a visão dos pais naquela época já era assim, não era namorar só para conhecer, mas era um namoro já com vista já no casamento. Isso, Todo mundo, já. quando via alguém namorando, dizia fulano e fulana vão casar. Era para noivar e casar. Demorava-se muito? Então, é isso, que não podia demorar muito. Como um crente, os pastores sempre orientavam, já naquela época, crente não deve passar muito tempo namorando. E deve se aproximar quando já tiver... Os pais também ensinavam isso? Os pais também, eles prezavam por isso. Então, a cultura daquela época. A cultura daquela época. Era toda nisso. E nesse contexto aí, como é que foi para o senhor começar a namorar, depois casar? Então, ele permitiu. Aí quando ele permitiu, quando a gente se encontrou na igreja, eu dei a resposta a ela. Aí a gente ficou se encontrando, ia para casa, levava ela em casa. A gente reunia a mocidade toda vez, como eram poucos, mas tinha essa Giovana que tocava, tinha outro que tocava, cantava, a gente se reunia na casa delas, que Giovana era vizinha da casa dela. Aí a gente terminava o culto, 9 horas, a gente ia para lá, e aí tinha um lanche, a gente ficava lá tocando, cantando hinos, até umas 10 horas, só podia ser até 10 horas. Aí 10 horas ia todo mundo para casa. Era de 9 às 10 a gente tinha esse encontro, só os jovens da igreja, já tinha um conjunto que a gente cantava, e aí a gente ia todo mundo para lá. Era muito bom, sem maldade, todo mundo mesmo fiel a Deus, louvando ali, levando a sério, né? E também, mesmo sendo assim, como tipo um lazer de 9 às 10, só tocando hinos e ali, mas a gente ainda sentia a presença de Deus, era algo assim sério. A gente levava muito a sério. E vocês começaram a namorar, depois veio o noivado, né? Foi. Aconteceu um período que ela foi para morar com o irmão dela em Pix. Que o irmão dela trabalhava no exército, hoje ele já é aposentado. Aí ela foi passar um tempo com eles em Pixo. E aí foi nessa época que a gente estava pensando em casar. Aí eu fui pra lá, aí tive que falar com o irmão dela, tudo, aí a gente casou lá. O pastor eu fui lá, conheci o pastor, a esposa do pastor, e aí a gente casou lá. E veio morar aqui, Pernambuco, que eu trabalhava aqui. Mas no caso veio morar onde o senhor... Onde eu trabalhava. Mas onde o senhor tinha vindo para Pernambuco, no caso... Isso, Pernambuco. Pronto. Foi. E dali começou... Começou. E o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo foi quando eu era jovem ainda, no círculo de oração. Minha mãe era dirigente e eu sempre acompanhava ela. No horário que eu não estava estudando, aí eu ia para o círculo de oração. Mas o senhor já sabia o que era o batismo com o Espírito Santo? Sabia que eu via as irmãs, sabia. Depois que Deus falou com a irmã, falou comigo a primeira vez através da irmã, aí eu fiquei curioso para me aprofundar nessa área sobre o batismo com o Espírito Santo, porque ela falava daquele jeito, era Deus falando nela. Aí eu fui me interessando e lendo as epístolas de Paulo, aí fui tendo um conhecimento maior. Aí também minha mãe fazia oração para Deus batizar com o Espírito Santo, aí eu sempre estava nessa oração que eu pedia. Aí no culto de oração, o pastor os irmãos não dizem, o dirigente diz: os irmãos podem fazer o seu pedido de oração. Meu pedido de oração era: peço aos irmãos que orem por mim para Deus me batizar com o Espírito Santo. Era a minha primeira frase. Era assim. Quando foi um dia que eu nem esperava, no ciclo de oração, Deus me batizou com o Espírito Santo. Como é que foi? Foi uma alegria maravilhosa. A gente sente a presença de Deus muito nítida, muito real. Que bênção. E depois veio as promessas, né? Para o ministério. Foi. Como é que foi? Aí depois do batismo com o Espírito Santo, a gente fica mais empolgado para evangelizar, né? Para sair em campo, para orar mais, para ler mais. E aí depois surgiu o convite para ser auxiliar de trabalho. O senhor lembra na época quem era o pastor? Eita, não lembro.
Eu já passei por tantos pastores, e aí fica difícil lembrar, principalmente dos primeiros. Mas no caso, quando o senhor foi ser auxiliar, o que é que o senhor sentiu? Olha, eu não sei se é uma falha, pode ser uma falha. Eu nunca me senti capaz, sempre fui temeroso. Mesmo sabendo do que Deus já tinha dito, mas assim, na minha concepção, só seria pessoas assim muito santas. E eu não me achava ainda muito no nível, por ser ainda jovem. Mas aí, quando o pastor chamou para ajudar, aí primeiro me deu a oportunidade de dirigir um conjunto, que eu cantava também, né? E já falava alguma coisa, a palavra. Aí me deu a oportunidade em órgãos. Aí me deu depois na secretaria, depois na tesouraria, e foi assim, aproveitando o professor da escola dominical. Aí depois chamou para auxiliar. Aí o secretaria e tesouraria, depois que eu era auxiliar e diácono, eu já assumia no caso, interior. E o diaconato, como é que foi? O diaconato foi o pastor Manuel Fortunato, em São José do Egito. Eu trabalhava no Bandep na época, lá em São José do Egito. Aí era o pastor Manuel Fortunato, que estava lá. E eu, como auxiliar de trabalho, ele pediu para eu auxiliar na secretaria, porque eram poucos crentes, eu trabalhava em banca, aí ele achava que eu tinha algum conhecimento teórico e podia ajudar na secretaria. Aí eu aceitei, porque eram poucos crentes, dava para eu trabalhar e para eu ajudar na igreja à noite. Aí eu aceitei e ali foi, depois ele me mostrou aí ele estava na secretaria, ele mostrou um livro, O Diaconato. Aí ele disse, o senhor já leu esse livro? Aí eu disse, ainda não, pastor, mas tinha medo de ler. Eu disse, já li, e tenho medo de ler. Aí ele riu, por que tem medo? Não tinha medo não. A obra de Deus cresce, Deus vai precisando das pessoas, não tinha medo não, é para o senhor ler. Eu disse, eu não quero ler esse livro não, pastor, eu não quero essa responsabilidade não. É muita responsabilidade. Aí ele disse, não, mas é assim mesmo, Deus vai precisando da pessoa aos poucos, e a pessoa vai fazendo a obra do Senhor. Aí eu não li, assim, aí eu recebi, aí fiquei com medo de ler realmente, aí foi e tal, aí ele saiu, veio o pastor Manuel Bezerra. Aí o pastor Manuel Bezerra chegou também com essa mesma história. Aí, como o pastor Manuel Bezerra, eu aceitei, aí fiquei como diácono lá em São José do Egito. Qual o sentimento quando o senhor foi chamado para ser diácono? Aí a gente já sente um peso, né? Porque o povo já espera de você uma palavra, já espera. Você tem que dar exemplo, você tem que dar exemplo mesmo, assim. Mas ninguém não vai aceitar uma falha em você. Aí a gente sente aquela responsabilidade. Deus faz a gente sentir mesmo o peso da responsabilidade de assumir ali um compromisso mais sério, né? Mais sério com a obra do Senhor. De auxiliar para diácono demorou quanto tempo? De eu ser com uns 7 anos. Uns 7 anos. Porque também eu não procurava, eu tinha medo do que Deus já tinha me falado, e eu sabia, eu tinha aquele temor de, meu Deus, não, quanto mais eu puder adiar, assim, eu não já estou ajudando, eu não já dirijo o conjunto, eu não já sou professor da escola dominical, já estou ajudando, eu não estou na secretaria, já estou ajudando. Na minha cabeça, na minha concepção, vinha aquele temor. Aí por isso que eu digo assim, eu não sei se era positivo ou negativo, aquele sentimento, mas eu acho até que era positivo, para Deus me preparando para saber que eu não tinha que falar o que eu queria. Eu tinha que pedir orientação de Deus para transmitir uma palavra, né? Então eu acho que era positivo esse temor do cargo, sempre foi positivo. Eu sempre olhava pelo lado positivo, porque eu digo, como é que a pessoa vai ali, não pode falar qualquer coisa, nem dizer, porque a igreja não é da pessoa. A palavra não tem que ser da pessoa, tem que ser o que Deus mandar. Então eu sentia esse peso da responsabilidade. Entendi. De diácono para presbítero demorou quanto tempo? Demorou também, eu vim para Vicência como diácono.
vim de São José do Egito para Vicência, já tinha saído do banco, que houve uma demissão em massa de 2.000 pessoas. Nesse período o senhor já era casado? Já era casado. Aí a gente veio para... Aí Deus me orientou para eu fazer o concurso do tribunal. Na época era regionalizado. Aí eu fiz 3 concursos do tribunal, para técnico e para oficial de justiça. Passei em 3. Aí um me aproveitou para Vicência, como oficial de justiça. Aí eu vim de São José para Vicência, por causa do trabalho. Aí quando eu cheguei, era o pastor Pedro Damião. Aí ele reconheceu logo meu diaconato e já me deu a direção do grupo de adolescentes masculino. Eu não sabia da situação do grupo. Lá tem uma galeria. Quando eu cheguei, o primeiro culto que eu fui, subi para a galeria, que não tinha mais espaço embaixo. Aí fui para a galeria. Quando esse conjunto cantou, eu achei muito bonito. Uns 15, 17 jovens lá na frente, só rapazes, cantando. Cantaram um hino muito bonito. E na hora que eles estavam cantando, Deus disse assim: você vai ser o dirigente desse grupo. No primeiro dia que eu fui na igreja, eu fiz a mudança. No primeiro dia, quando os jovens cantaram, eu digo: que lindo, maravilhoso, Senhor. Aí o Senhor disse: você vai ser o dirigente desse grupo. Eu digo: meu Deus, eu estou chegando agora. Aí fiquei calado, não disse nem a minha esposa. Fiquei calado. Eu digo: meu Deus, eu não vou querer isso não. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu não sabia que a dirigente ia casar e o marido dela morava em Caruaru. Ela ia para Caruaru, então ia ficar sem dirigente, que ela não tinha vice. Ainda estavam procurando um vice para ela, e ela, como dirigente, ia casar, ia para Caruaru. E eu não sabia de nada. E Deus me falou lá, no primeiro dia que eu cheguei: você vai ser o dirigente. Eu digo: Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí passaram 2 meses, 3 meses, a irmã casa, vai embora. Aí o pastor manda me chamar na casa dele. Eu digo: meu Deus, o que será? O pastor me chamou, disse: a gente vai reconhecer seu diaconato, mas a gente já tem trabalho para você. Eu gostaria que você aceitasse, para você ficar responsável pelos adolescentes masculinos, aquele grupo que canta lá na frente. As lágrimas pingaram na hora. O senhor aceita? Aí eu disse: eu já sabia. Aí fui contar ele o testemunho. Como o senhor já sabia? Alguém falou para o senhor? Eu disse: não, Deus falou. Aí fui contar para ele, ele disse: ah, então pronto, Deus está confirmando. Aí eu fiquei com os jovens até um tempo. Aí depois juntaram esses jovens com a mocidade. Aí ficou um grupo só, enorme. Porque tinha o conjunto de adolescente masculino, conjunto de adolescente feminino, e tinha o conjunto da mocidade, depois de 18 anos. Sim. Aí juntaram todos num só. E aí o pastor começou a lhe observar, Foi. né? Olhar para o senhor, ver o seu trabalho, daqui a pouco foi com ele o presbitério? Foi com o pastor Manuel Bezerra. Como Um dia ele me chamou e disse: olha, você sabe que a igreja vai crescendo e a gente vai precisando de pessoas em outros cargos. Eu digo: outros cargos? Como assim? Ele disse: o senhor vai para o presbitério, vou indicar o senhor para o presbitério para me ajudar na palavra, só que o senhor vai entregar o conjunto para outra pessoa, e aí que eu vou precisar do senhor mais nessa área. Aí foi quando, na chegada dele, também o evangelista Manuel Anísio era o tesoureiro. Aí ele disse, o pastor me disse que o evangelista vai para uma cidade e o tesoureiro vai ser o senhor. No caso, hoje que é o pastor Manuel Anísio. O pastor Manuel Anísio. Ele foi para o campo, aí ele era o tesoureiro, o pastor Manuel Bezerra passou a tesouraria para mim. Aí também foi com ele que eu fui para o presbitério. Ele indicou. Muito bem, hoje é o pastor Manuel Anísio. Ele está jubilado, mora em Caruaru. Vez e outra ele liga para mim. Às vezes ele vem e fica com a gente um dia. Tá vendo? Muito bom. É um pai para mim. Para minha família, né? Sim. A gente tem o maior respeito por ele. Então o tempo foi passando, o senhor começou desenvolvendo, mas a gente vai para mais um. No próximo programa, vocês não podem perder a continuação desse testemunho do presbítero Ladislau
e o assunto que nós vamos tratar. Então, até o próximo programa. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.